Viva com propósito é o tema do nosso culto hoje, do nosso encontro. Talvez você é uma mulher que já tem ouvido muitas pregações aqui na igreja, meu esposo falando a respeito disso, mas você talvez é essa mulher que está chegando aqui hoje pela primeira vez e está vendo, né, esse movimento, isso acontecendo aqui dentro da igreja, a gente com a camisa. E essa mensagem que o Senhor preparou hoje para a gente é justamente sobre esse entendimento do que é viver com propósito. Viver com propósito, viver com sentido, viver com significado. Olhar para esse tema como um tema que faça o seu coração queimar daqui para frente. Porque mais do que coisas, do que realizações, o Senhor quer que você tenha sentido, tenha propósitos, tenha significado. Porque quando a gente tem um propósito, um significado, um sentido para viver, a gente pode estar no palácio ou na total pobreza. A gente pode lembrar do exemplo de José, né, que passou por tantas adversidades, chegou ao palácio, mas não se perdeu, e tantos exemplos bíblicos. Por quê? O que esses homens e essas mulheres na palavra de Deus tiveram, que a gente precisa descobrir. Que segredo é esse? É o propósito de vida. É saber que existe algo que o Senhor preparou, criou especialmente para nós, que não tem a ver só com a gente, mas tem a ver com tudo que a gente vive, com tudo que a gente faz, aonde a gente vive, as pessoas que a gente vive. É, na verdade, uma reflexão profunda, complexa, mas ela é muito simples. E tudo se resume a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Eu quero hoje falar com você hoje a respeito de um exemplo que sempre vem ao meu coração quando eu lembro de propósito, e é o apóstolo Paulo. E a gente vai ler lá no livro de Atos. Então, se você trouxe a sua Bíblia aí, já abre no livro de Atos, no capítulo 27, do versículo 1 em diante. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Levanta a mão. Seja sincera. Talvez se tu perguntasse para mim há uns anos atrás, eu não ia levantar a mão. Porque ler é uma habilidade que a gente desenvolve, não é uma coisa que a gente, né, nasce com isso. Talvez você nunca nem foi estimulada, né? Precisa de estímulo. Se tu quer que teu filho, que teu neto, que teu sobrinho goste de ler, tu tem que estimular ele a ler, ele tem que ver você lendo. Então eu fui essa menina que não teve muito estímulo de leitura com livros, não, né? Não por mal, meus pais, enfim, trabalhavam muito e não tinha muito contato com leitura, então eu não gostava de ler, não. Mas aí um dia o Senhor me pegou pelo topete e falou assim: minha filha, tu quer aprender mais de mim? Tu tem que ler, tu tem que me conhecer. E tu me conhece como? Através da Bíblia. Então, quem não gosta muito de ler a Bíblia aqui? Ninguém vai levantar a mão. Tá bom, não tem problema. Não tem problema. Você e Deus. Mas hoje você vai ler muito a Bíblia aqui comigo. Estou perguntando isso porque a gente vai ler hoje com força. E eu quero que você preste atenção, porque o trecho que eu vou ler com você, ele é um pouco extenso, mas ele vai contextualizar aquilo que nós vamos falar hoje sobre o propósito. E essa mensagem, ela nasceu de uma pergunta. Essa pergunta que eu trouxe algumas respostas para você no início, ela na verdade é uma pergunta humana, ubíqua. O que é ubíqua? É uma coisa que todo mundo tem. É igual em qualquer ser humano, é igual para o cristão, para o hindu, para o muçulmano, para o judeu, é igual para o espiritualista, para o ateu. Todos têm a mesma pergunta: qual o sentido da vida? Qual o propósito de se viver? Preste atenção nessa resposta simples que Jesus deu. Simples, está lá no livro de João 10:10, você não precisa abrir porque você conhece esse versículo, ele é famoso, ele é conhecido. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida é essa que Jesus veio trazer para a gente? É justamente a resposta para essa pergunta. A vida abundante, fluindo dentro de nós como um rio, como uma água que nunca cessa. Qual é o sentido da vida então, pastora? Resume aí, porque eu ainda não peguei. O sentido da vida é viver. Choquem com essa resposta. É viver. Quando ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, talvez você veio de uma linhagem religiosa, evangélica, enfim, uma criação espiritual, que essa palavra em abundância pode ter sido comparada à riqueza, à prosperidade, à quantidade de dias, ou seja, abundância de dias. Mas aí eu pergunto para você: do que adianta você ser próspera, rica, mas não ter quem amar?
Não adianta nada. Ou talvez você ter alguém para amar, mas não ter um lugar que você diga assim, eu pertenço a esse lugar. Ou talvez você pode ter um lugar para pertencer, mas do que adianta se você não tem saúde e disposição? Ou do que adianta ter saúde, muita saúde e disposição, e não ter esperança de algo bom para o futuro? E para onde irá depois da morte? O que essa reflexão, essas perguntas começam a mostrar para a gente? Que a gente não vai ter tudo. Talvez você vai ser uma mulher muito saudável, com muita disposição, mas vai faltar alguma coisa, é o amor, talvez vai faltar realizações, riqueza, prosperidade. Não teremos tudo, nenhuma de nós teremos tudo. É por isso que Jesus diz, eu vim para que tenham vida em abundância, em plenitude, para que vocês aprendam a viver, independente da escassez ou da plenitude, de coisas e realizações. Comigo vocês serão completas. Comigo vocês serão capazes de dizer assim, eu posso viver esse dia com contentamento, mesmo não tendo o que eu gostaria de ter, ou tendo os meus problemas resolvidos. O propósito de vida é viver. O sentido da vida é viver. E quem é a vida? Quem é a vida? Quem disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? É por isso que eu disse no início da pregação, tudo se resume a uma pessoa. Talvez, assim como as pessoas nesses nichos que eu disse para vocês, espiritualistas, ateus, hindus, fiquem buscando um monte de respostas, e a gente vê de fato, né, muitos filósofos, muitos pensadores trazendo várias vertentes a respeito disso. Mas a simplicidade da resposta é chocante, porque tudo com o Senhor é simplificado. Tudo se resume à pessoa de Jesus. E a Bíblia é um livro totalmente centrado na pessoa de Jesus. É por isso que ler a Bíblia é fazer com que a gente encontre essa capacidade de viver a vida. Simplesmente viver a vida. E essa promessa de vida abundante não se refere a isso que eu falei para vocês, obviamente. Não é riqueza de dias, não é prosperidade, não é abundâncias de anos. Mas é encontrar nele a paz, a alegria, o propósito e tudo mais que a gente precisa. Vamos começar a ler no texto e nós vamos ver na figura desse personagem que eu separei para vocês hoje, o quanto isso faz sentido, o quanto isso que eu disse nessa introdução se materializa. Porque Paulo, antes de eu entrar nessa leitura, a gente tem que se lembrar de que Paulo era um homem religioso, assim como a maioria de nós fomos ou somos. Foi uma pessoa que foi criado dentro da religiosidade, foi criado ouvindo a palavra, ensinado. E num dado momento da vida dele, ele teve um encontro com a vida, que foi Jesus. E ali tudo passou a fazer sentido para ele, e a vida dele ganhou um propósito. Ele entendeu, a minha vida não me pertence, pertence a ele. E para chegar nesse episódio aqui que nós vamos ler, é só tendo esse encontro, tendo essa experiência, tendo esse entendimento. E encontro, experiência e entendimento não tem a ver com sentimento. Talvez você diga assim, mas eu nunca senti que eu tive um encontro com Jesus. Mas você não precisa sentir. Você precisa crer. Você precisa ter convicção de que Ele é o Deus da sua vida. A partir do momento que você simplesmente diz assim, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, a minha vida é para Ti. Eu quero viver para o Senhor. Resolvo não mais viver as minhas vontades, não quero mais fazer as coisas que eu estava fazendo. O evangelho é simples, a gente é que complica. Vamos lá, no capítulo 27, versículo 1 em diante. Preste atenção que vamos ler a Bíblia com força, hein? Vamos lá. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade,
permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achamos ali o Centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, ademoestava-os Paulo. Deixa eu dar uma pausa aqui só para contextualizar com vocês. Paulo estava indo para a Itália, para Roma. Ele ia encontrar com César. Ele apelou para César por ser um cidadão romano e ele queria, na verdade, chegar lá porque ele tinha recebido uma revelação do anjo de Deus de que ele deveria se apresentar. Aí eu pergunto para vocês, ele estava indo para uma coisa boa? Não. Quem conhece a história sabe que Paulo não estava indo para uma coisa boa. Ele estava indo, provavelmente, para ser julgado e morto. Então, quero que você grave isso dentro de você, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vive no nosso dia a dia. E só um propósito mantém a gente firme com os nossos olhos em Deus. Amém? Vamos continuar, versículo 10. Paulo dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Pergunto para vocês, o negócio estava bom, gente? O negócio estava brabo. Tempestade, o barco sendo açoitado e Paulo ali dentro. Vai se identificando aí. Versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos continuar, daqui a pouco termina. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram na popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar,
a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Vocês estão conseguindo me acompanhar aí, gente? Estão prestando atenção aí, tá? Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, porque o centurião gostava do Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E para finalizar, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira em um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Ou seja, não estava nada bom para ele, gente. Foi preso, foi para o navio acabou o navio, afundou, teve que nadar, teve que ir para a ilha, chegou na ilha, ainda foi mordido por uma cobra, o negócio não estava bom. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Ufa! Se você não leu a Bíblia hoje, nós acabamos de ler aí quase 2 capítulos. Bom, por que eu fiz questão de ler todo esse histórico para vocês? Para que vocês entendam, assim como eu, quando eu li, né, e fui ministrada com essa mensagem, que viver o propósito de Deus na nossa vida não nos isenta de dificuldades. Já vamos entender isso, né? Nós somos mulheres adultas, aqui não tem menina que acredita em Papai Noel. Nós sabemos que a nossa vida não vai ser um mar de rosas. Mas o que faz um homem como esse, ou o que faz mulheres como nós, prosseguirmos adiante, persistirmos? É justamente saber que o sentido da nossa vida tem nome, e é vivo, e nos salvou, e está conosco, e estará para sempre. Porque Ele garantiu isso: eis que estarei convosco todos os dias. Qual é a nossa diferença para aqueles nichos que eu falei para vocês do início? É a pessoa de Jesus. Porque quem não o conhece, vive em desespero.
Quem não conhece Jesus vive em busca de realizações, de conquista, de dinheiro para se sentir seguro, para ter um futuro, para ter uma expectativa, para envelhecer seguro. Isso tudo é muito bom, isso tudo é importante. Tenha o hábito, né, de ser uma mulher precavida, mas nada disso é garantia para nós. A pandemia veio aí para nos mostrar que nós não temos o controle de nada. E não só esse episódio, outros veio nos mostrar que nós não temos nem a possibilidade de pensar que devemos nos agarrar em qualquer outra coisa, mas que só temos Ele. E Ele é suficiente. Então o que faz um homem como esse encarar uma sina de perdição e morte com tanta coragem? É o propósito. É o algo maior que si. É uma causa. É algo que faz o coração queimar. Eu digo para vocês, minhas amadas, o tema central da minha caminhada com o Senhor é a pessoa de Jesus. Não tem como ser outro. Apesar do serviço, da comunidade de fé, do estar com os irmãos, do servir a Deus, de tantas coisas que a gente vive no Evangelho. O Evangelho, ele é composto por várias camadas de coisas maravilhosas. O estar na igreja, enfim. Mas se não tiver Jesus como centro de tudo isso, até isso pode ser empecilhos para nós. Até o serviço, até o estar na igreja pode ser enfadonho, cansativo, sobrecarregado e pesado. Como viver com propósito? Como viver com propósito? Como ter esse entendimento do que eu falei no início, de que o propósito de vida é viver? Como que eu vivo com propósito, então? Como que eu materializo com comportamentos esse entendimento dessa simples resposta, que o sentido de vida é viver? A gente aprende com Paulo aqui alguns comportamentos de uma pessoa que entendeu que o sentido da vida dele é viver, e viver é Jesus. Vocês concordam? Vocês entenderam esse conceito? O sentido de viver é viver, e viver é Jesus, porque Ele é a vida. Como que eu vivo então com esse entendimento, amanhecendo todos os dias, mesmo estando dentro de um barco me açoitando, dentro de um casamento que talvez é problemático, talvez de uma criação de filhos que está dando tudo errado? Como que eu vou para aquele trabalho que só me mata, que só me cansa, que só me sobrecarrega, que me estafa? Como eu vou viver nessa família problemática que está dando tudo errado, todo mundo briga, ninguém se entende? Como viver com esse propósito tão simples que é viver, se quando eu acordo de manhã eu não quero viver? Entenderam? É filosófico, mas é isso. Acompanha aí comigo. Como? Assumindo essa postura de que eu posso viver por causa de Jesus, do que Ele fez por mim. Quando eu atendo as minhas pacientes no consultório, eu digo para elas assim: o propósito de vida é viver. Não posso continuar, não posso dizer a segunda frase por conta da questão ética. Mas aqui eu posso dizer para você o segredo, porque foi esse o segredo que eu encontrei. Porque, como eu disse para vocês, eu fui criada, talvez não, muitas de vocês não conhecem a minha história, mas eu fui criada no Evangelho. E fazendo tudo certinho, e trabalhando desde cedo, e estudando, e querendo acertar. Mas enquanto Jesus não entrou na minha vida, nada fazia sentido. Era o acordar por acordar, e mais um dia, e mais um dia. Então é por isso que nós já partimos do princípio, do ponto de partida, que é: Jesus é o propósito de vida. Porque o propósito de vida é viver todos os dias a vida que Ele nos dá. Você acordou hoje? Você está vivendo o seu propósito de vida? Porque se você não tivesse que viver o seu propósito de viver hoje, você não teria acordado. O primeiro ponto que eu quero dizer para vocês a respeito de como viver o propósito de vida. A gente vê isso lá no versículo 21 ao 25 do capítulo 27. Vamos voltar aqui só um bocadinho para vocês entenderem, lembrarem. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso que a gente tivesse ficado lá, né? Mas eu tive que vir, vocês vieram comigo. Mas tem de bom ânimo,
Como que eu vivo um propósito de vida? Como que eu vivo com esse entendimento de que eu tenho esse propósito que é viver em Jesus, sendo uma mulher encorajadora, mesmo estando no mesmo barco que vai afundar. Olha que interessante. Paulo estava no mesmo barco que ia afundar com todo mundo, mas ele sabia quem ele era, sabia a quem ele pertencia e sabia que ele tinha que chegar num lugar. Ele não sabia o que ia acontecer naquele lugar, mas ele sabia que ele tinha que chegar lá, que era em Roma, lá na Itália. Então, peraí, já que o meu propósito de vida é viver, então eu vou viver hoje. O que as pessoas precisam hoje? O que eu preciso? Eu preciso de coragem, e todo mundo que está ao meu redor também precisa de coragem. Então, eu vou ser esse homem, essa mulher encorajadora. Amadas, isso é questão de maturidade e de controle emocional. Não seja aquela mulher, não sejamos, não estou falando por você, somente falo para mim. Não sejamos aquelas mulheres que quando o negócio está pegando fogo, o circo está pegando fogo na sua casa, no seu trabalho, e você desestrutura todo mundo. A briga está rolando lá no serviço, está todo mundo falando mal um do outro, e tu chega e fala, é isso mesmo, eu ouvi. Ou dentro de casa, às vezes o pau está quebrando, os filhos estão brigando, e você se desespera junto. Volto a dizer, questão de maturidade e consciência emocional. Peraí, eu tenho Jesus, eu tenho maturidade. Deixa eu ser a voz da razão aqui no meio dessa turbulência toda. Eu sei que não é fácil, mas é possível. É possível por um simples ajuste de reação. Para, não fala nada, fica quieta. Sai do ambiente, vai chorar no banheiro, vai orar, depois volta e seja uma mulher encorajadora. E diga, tenha um bom ânimo. Nós vamos resolver isso, isso vai passar. Isso tem solução, porque para tudo tem solução nessa vida, só não tem solução para uma coisa, para a morte. Só não se dá para resolver isso. Mas fora isso, por pior que seja o cenário que você está vivendo, existe saída. Você crê nisso? Por pior que seja, existe algo que Deus pode fazer, ou que você pode fazer. Talvez você não pode fazer nada, mas Deus pode. Você está vivo ainda, pode acontecer alguma coisa. O segundo ponto, como viver com propósito, sabendo que o meu propósito é viver. Então, eu vou amanhecer hoje, eu vou viver. Qual é o meu propósito? Eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Não tem a ver com realização, não tem a ver com lugares altos, não tem a ver com fama, não tem a ver com riqueza. Eu vou viver. Me deixa viver. Como? Sendo generoso. Tem a ver com encorajamento, mas tem mais, é mais profundo. Lá no versículo 33 do capítulo 27. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, e dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo, coma alguma coisa. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está não só encorajando, não só dando palavras de ânimo, mas ele está dando aquilo que era importante e necessário naquele momento. Seja uma mulher generosa. Seja uma mulher que, quando você perceber a necessidade, se você tem como fazer, faça. Talvez é uma pessoa que você diz assim, tem uma dificuldade específica com alimento, com roupa, doe, não vai te faltar. Volto a dizer, o propósito é viver todos os dias. E do mesmo jeito que a gente planta na vida do outro, aquela semente volta para nós. Talvez vai ser um dia que aquela pessoa não tem nada, você vai chegar com tudo, e talvez é tão pouco para você. Você diz, mas é tão pouco isso aqui que eu estou dando, mas o pouco para você é tudo para ela que não tem nada. Não só de coisas físicas, né? Talvez de roupa, de comida, de coisas que você pode dar, mas do teu conhecimento, daquilo que Deus tem te munido.
Talvez você tenha experiência, conhecimento numa área, e a pessoa chega até você e ela precisa de um aconselhamento, e você diz, mas é tão pouco, eu não posso ajudar essa pessoa, eu não posso abraçar a causa dela, mas uma palavra, uma direção, uma pergunta que você faz, para você é pouco, mas para aquela mulher é muito ou é tudo. Para aquela pessoa é muito ou é tudo que ela precisava ouvir. Paulo aqui nesse momento, ele pega o pão e ele parte, ele dá graça, ele divide. Eu pergunto para você, ele estava com fome? Estava com fome também. Ele podia talvez comer sozinho e deixar eles lá nervosos, correndo de um lado para o outro dentro do barco, mas ele não, eu vou comer, mas eles também vão comer junto comigo. Nós precisamos ter um coração dessa forma. Desafiador muitas vezes, dependendo da pessoa que está perto de você, mas quanto maior o desafio, maior a recompensa. Maior é a recompensa. A recompensa não vai vir talvez daquela pessoa, e nem espere que venha daquela pessoa, mas virá do Senhor. Porque quando a gente lida com pessoas difíceis, saiba que Deus está vendo tudo que a gente faz, e Ele é galardoador, Ele é devolvedor, Ele é restaurador. Talvez você precise dar, e tem dado com dificuldade, ou talvez vai dar com dificuldade, porque você olha para a pessoa e você diz assim, nem merece que eu dê alguma coisa, mas você não vai dar, e eu não vou dar por causa dela, eu vou dar por causa de Jesus, que me deu antes. O propósito de vida é viver, ser leve e ser livre. Não precisa esperar dela. Não precisa esperar o reconhecimento, não precisa esperar o elogio. Até porque a palavra do Senhor diz que quando a gente recebe o elogio do outro, a gente já recebeu a nossa recompensa. Ou seja, você quer se contentar com o elogio das pessoas? Eu não quero não, eu quero a recompensa do Senhor, que é muito maior. É muito maior. De vida, não só o pão físico, não só o pão daquilo que você tem, das coisas que você tem, mas de vida, o pão da presença. Eu faço questão de falar isso porque eu sei que tem mulheres aqui que têm dificuldades de dizer, de falar sobre aquilo que Jesus fez na sua vida. Não tenha. Seja uma carta viva do Senhor. Você não precisa ser a pregadora, você não precisa ter domínio da Bíblia, não. Até porque a gente nunca vai saber tudo que está na Bíblia, porque é um livro vivo. Mas só de você abrir a boca e dizer para uma pessoa no seu trabalho, na sua casa, enfim, uma amiga, dizer assim, Jesus mudou isso em mim. Você está dividindo o pão da presença e está permitindo que outra pessoa tenha acesso a algo que é tão valioso. As pessoas no mundo estão famintas e sedentas de verdade, de libertação, de cura. E nós temos isso. Não é justo que isso fique só para a gente. Não é justo. Elas precisam ouvir daquilo que a gente ouve. Elas precisam comer daquilo que a gente come. Não é você ser uma pessoa que vai lá comer aquilo que o mundo está oferecendo, mas é levar aquilo que o mundo precisa. Volto a dizer, não precisa ser pregadora, não precisa ser aquela pessoa enjoada que fica o tempo todo falando da Bíblia. Não, só diga, Jesus fez em mim, Ele está fazendo em mim, Ele está me curando, Ele está me restaurando, Ele está me encorajando. Eu tive num culto de mulheres ontem, Jesus falou isso comigo, de vida. É um pedaço de pão que você vai dividir com alguém. Vá na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook. Talvez você tenha o hábito de fazer devocional pela manhã. Envie para algumas pessoas que Deus colocar no teu coração. Não deixe isso só para você. Um outro ponto que uma pessoa que quer viver com propósito precisa ter como entendimento. Lá no versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros e lançar-se ao mar e alcançar a terra. O que a gente vê aqui nesse versículo? Que quando a gente vive para Jesus, a gente vive com o propósito de viver a vida que Ele é, a graça dele nos alcança. Paulo, ele era prisioneiro e a ideia que eles tiveram ali, né, os comandantes, vamos matar esses homens, porque
Como é que a gente vai chegar lá no destino sem eles e dizer que eles fugiram? Então, para evitar um problema, vamos matar todo mundo e acabou. Mas por causa de Paulo, por causa de você, por causa de mim, pessoas podem ser salvas, podem ser ajudadas, podem ser alcançadas. Amadas, eu não sei como é que foi a sua história, mas todo ciclo traumático, ciclo problemático familiar, ele se quebra quando uma pessoa se levanta e decide ser essa pessoa que vai quebrar os ciclos. Guarda isso no seu coração. Talvez você veio aí de gerações e gerações familiares que tudo estava errado. Todo mundo se separa, os filhos tudo problemático, enfim, eu falo sempre de família porque eu acredito que é o principal que nós mais buscamos como mulheres de Deus. Ou talvez pessoas que não têm perspectiva de profissão, de futuro, enfim. Seja essa mulher que a graça de Deus te alcance e você quebre esses ciclos familiares. Mas aí, ouça isso, não é fazendo com a força do braço. É fazendo com Jesus. É indo até Ele. Falando, Senhor, como é que eu faço agora? E aqui, o que eu faço? É se relacionando com Ele todos os dias. Quebra os ciclos. Seja a pessoa que vai ser, por causa de você, outras serão alcançadas, serão salvas. Eu lembro que quando eu encontrei e comecei a caminhar mais próximo de Jesus, Deus assim foi muito maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de ver o meu irmão também sendo transformado no mesmo período. Meu irmão se batizou na nossa igreja, esposa. Ou seja, ali eu tive um entendimento assim, Deus me mostrando, filha, o movimento que você fez alcançou a sua família, alcançou a sua casa. Não foi por causa de você, não, foi por causa de mim, mas você foi a chave que precisava ser para quebrar esses ciclos da sua família. Uma coisa, um segredo, não é você buscar pela sua família. Talvez você está ouvindo isso e está dizendo, não, pastora, eu busco pela minha família. Busque por você. Porque você sendo transformada, você entendendo que o seu propósito de vida é Jesus, viver com Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença e elas vão querer também. Elas vão olhar e vão falar assim, uau, ela está diferente, ela está mais calma, ela está menos estressada, ela não grita mais, não xinga, não bate mais, não quebra cabo de vassoura. Então tem alguma coisa diferente nela. Eu quero conhecer isso, eu quero ir nesse lugar que ela está indo. Quem era assim antes de conhecer Jesus? O pau quebrava e tu estava lá, era tu que estava quebrando o pau. Pois é. É você mesmo que Jesus quer usar. Porque eu nunca fui essa mulher. Eu nunca fui. Mas é tu, olha só o teu testemunho, que coisa linda, das pessoas olharem e falar assim, meu Deus, se essa mulher mudou, realmente existe um Deus na terra. Viva o teu propósito. Seja essa mensageira das boas novas. Tira dos seus olhos isso que o mundo contaminou os nossos olhos, amadas, infelizmente. E está ficando cada vez pior essa ideia de empoderamento feminino, de que mulher tem que ser uau, super uau, 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 né? Melhor do que os homens. Isso é diabólico. Nós somos criadas para uma vida de simplicidade, sim, uma vida que glorifique o Senhor, uma vida que tenha prosperidade, como eu falei para vocês na hora da oferta, mas não tem a ver com grandeza para o nosso nome, não. Não é aquela coisa, me perdoem e entendo o que eu vou falar para vocês. Não é aquela coisa assim, que você hoje, que é uma mulher que usa uma bolsa da Renner, daqui a pouco você vai querer uma bolsa da Louis Vuitton. Se você quiser comprar, pode comprar, mas isso não vai fazer de você uma mulher especial. Você pode ser rica e continuar usando a bolsa da Renner, que o teu brilho vai ser o mesmo. Não estou criticando, acho lindas as bolsas. A gente gosta de bolsa e sapato, mas não é isso que faz a gente ser poderosa. A nossa força e a nossa dignidade, como diz lá no livro de Provérbios 31, quando fala da mulher sábia, a mulher virtuosa, diz assim,
A força e a dignidade são os seus vestidos. Uma mulher vestida de força e dignidade é muito mais atraente, muito mais charmosa, muito mais bonita do que uma mulher vestida com um monte de nome de gente que a gente nem conhece. Que eu não conheço o Louis Vuitton, você conhece? Eu não conheço ele. Um outro ponto. No capítulo 28, do versículo 3 ao 6. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira no feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Aqui a gente lembra que foi o momento que ele chegou já na ilha, já nadou, chegou lá, e quando estava lá, se aquecendo, foi mordido pela cobra. Como que uma pessoa que vive com propósito lida com a ofensa? Lembrando que viver com propósito é viver a vida. Como que uma pessoa que vive com propósito, vive a vida dela, ela lida com a ofensa? Como? Como Paulo fez. A ofensa não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa. A ofensa ali, naquele momento, a víbora não mordeu Paulo porque Paulo era Paulo. A víbora mordeu Paulo porque ela estava no fogo e ela queria sair do fogo. E foi ele que botou a mão, podia ser outra pessoa. Talvez você é ofendido no seu trabalho e você leva para o coração, mas preste atenção, amadas. Aquela pessoa está amarga, está irritada, está chateada, é ela com ela mesma. O problema é dela com ela mesma. Às vezes ela está cheia de coisa para resolver, cheia de problemas, cheia de dificuldade, está faltando tudo na casa dela. Aí ela olha para você e fala: não foi com a tua cara. Mas não é. É problema dela com ela mesma. Se você tiver esse entendimento, você vai lidar com a ofensa como? Sacudindo. Ah, mas eu sou tão perseguida, ninguém gosta de mim. Aí já é outro problema. Procura ajuda, que se o mundo inteiro não gosta de você, eu acho que o problema não está no mundo inteiro. Certo? Somos maduras e vamos entender. Se ninguém gosta de mim, ninguém, o problema não está nas pessoas. Alguma coisa em mim não está legal. Mas se não é o caso, é uma pessoa, aquela pessoa passou, não falou comigo, não falou porque estava correndo. Gente, isso acontece tanto aqui na igreja. Às vezes a gente está correndo, às vezes a gente está resolvendo alguma coisa. Não viu, não é por mal. Não leva para o coração. Eu também corro, e às vezes eu estou com sede, às vezes eu preciso no banheiro. Todos nós passamos por isso. Não leva para o coração. Seja uma mulher inofendível. Seja uma mulher o quê? Guarda essa palavra, inofendível. Seu marido... Tem alguns homens ali atrás. Se o seu marido está enjoado, está cri-cri com você, você já parou para pensar, porque talvez ele tenha um monte de coisa para resolver? Um monte de pepino para resolver? Às vezes tem coisas no trabalho que você nem imagina que está acontecendo, ele nem leva para você, aí ele chega cansado, ele chega chateado. Não é, o problema não é contigo, ele não passou o dia contigo, tu fez alguma coisa com ele? Pensa nisso, eu fiz alguma coisa? Se eu não fiz, então deixa ele quietinho no cantinho dele, porque não é comigo, o problema não sou eu. Seja uma mulher inofendível. Viver com propósito é você saber que você pode viver de maneira leve por causa de Jesus. Um outro ponto, capítulo 28, versículo 8 e 9. Aconteceu-se achar-se enfermo de disenteria. Eu sempre falei desenteria. Então, tudo é disenteria. Ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como viver com propósito? Com esse entendimento de que eu vou viver. Meu propósito é viver, eu vou levantar e vou viver. Sendo um agente de cura também. Mas não um agente de cura de qualquer forma, mas sendo um agente de cura naquilo que o Senhor curou você. Isso faz toda a diferença.
Porque quando a gente quer ser um agente de cura, o que é ser um agente de cura? Talvez ser aquela pessoa que diz assim, olha, não fica sofrendo por isso. Não. Na nossa boa vontade de querer dizer isso para as pessoas, muitas vezes nós somos insensíveis, porque a gente não sabe o que ela está sentindo. Às vezes a pessoa chega perto de você com um problema, né, que você nunca viveu, você fala assim, ai, que bobagem, você está sofrendo, chorando por causa disso. Não faça isso. Isso é insensível e muitas vezes é cruel, porque cada um sabe a dor que carrega. Então, tenha um coração disponível para ser um agente de cura, mas naquela área que o Senhor te curou, que Ele está te curando. Porque eu pergunto para você, quem sabe a dor de uma mãe que perdeu um filho? É só quem perde um filho. Quem sabe a dor de uma mulher que foi traída e deixada? É uma mulher que foi traída e deixada. Quem sabe a dor de ser traída no trabalho, ou de ser passada para trás? A que passou por isso. Então, esteja certo de uma coisa, você vai cruzar com pessoas, vai chegar até você, você vai ser um imã para aquele tipo de pessoa que passou a mesma coisa que você passou, ou que você está passando. E aí é a hora de você cumprir o teu propósito de viver. Seja um agente de cura para aquela pessoa e diga, olha, eu passei por isso e eu estou viva. Deus me ajudou, o Espírito Santo me ajudou, Jesus me ajudou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz um tratamento, eu fiz uma terapia, eu fiz um acompanhamento, eu tomei esse remédio. Não desiste não. Fica firme aí que você vai conseguir. Olha a diferença. Se você está passando, ou se você já passou por alguma coisa, o teu sofrimento não foi em vão. Ele faz parte do seu propósito de vida, que é viver. Ele faz parte do seu propósito de vida, que é viver, primeiramente porque você olha para si diferente. Você diz assim, uau, olha o que eu venci e superei. E isso trabalha uma coisa que é muito importante na gente. O entendimento de que nós somos fortes, somos capazes. Quantas mulheres que passam pelo câncer e depois dizem assim, eu achei que eu ia morrer. Mas eu fui curada, eu estou forte, eu estou viva e eu posso ser boca de Deus. Quantas mulheres não passaram pela perda e estão seguindo em frente com o entendimento de que a vida não acabou, de que ela mudou, ela foi transformada, mas ela não acabou. Então seja boca de Deus, principalmente quando você cruzar com pessoas que estão vivendo aquilo que você já superou ou aquilo que você está superando. Porque talvez também tenha um entendimento assim, mas eu não venci, mas eu não superei ainda, eu não posso falar. Pode? Dê o segredo que você está vivendo todos os dias. Hoje, como eu disse para vocês, eu estava ansiosa. O meu segredo é a adoração, é a oração, também um chá de camomila que as meninas me deram. É o meu segredo. Não tem nada demais. Divida o teu segredo com as pessoas, aquilo que Deus fez com você, te ajudou a superar. E você pode ter certeza que quando você olhar para esse lugar de uau, eu estou ajudando pessoas com aquilo que eu superei, tudo vai fazer mais sentido. E aí volta no mesmo, na mesma explicação. Qual é o sentido da vida? É isso, é viver. É sentir que você está cumprindo, que está se cumprindo a sua existência. Eu estou vivendo, eu estou florescendo, eu estou frutificando, eu estou sendo. Eu estou. Não estou esperando chegar a um lugar. Não estou esperando chegar lá para viver, eu estou vivendo. Eu sempre gosto de usar uma metáfora com as minhas pacientes no consultório. Eu digo assim, vocês já ouviram a metáfora do arco-íris e o pote de ouro no final do arco-íris? Que muitas vezes a gente, quando criança, a gente teve essa visão, né, esse estado mental de o arco-íris, e no final do arco-íris, alguns desenhos até faziam isso. Tem um pote de ouro, então vou chegar lá no pote de ouro para eu ter a minha riqueza.
E aí quando chega lá no final do pote de ouro, não é ouro, é biscoito. E aí você pega o biscoito e diz: ah, só isso? Eu crente que era ouro porque era amarelinho, porque era dourado e brilhava. Não, mas é biscoito douradinho. E aí você olha para trás e diz assim: eu perdi a beleza de todo o arco-íris durante a minha caminhada. Eu não quero ter esse arrependimento de chegar e dizer: eu perdi tudo aquilo que eu podia viver todos os dias. Cada nascer do sol, cada dificuldade superada, cada presença do Senhor, oportunidade de estar na casa de Deus. Não quero perder nada disso. E por último, como viver esse propósito sendo mensageira de boas novas. Lá no livro de Salmos, eu amo esse salmo porque isso é uma explicação assim, tão simples, mas tão profunda do nosso chamado como mulheres. O Senhor deu a palavra. Grande é o exército das mensageiras das boas novas. Jesus, o Senhor diz: grande é o exército das mensageiras das boas novas. Nós fazemos parte desse exército de mensageiras das boas novas. Porque a partir do momento que nós dissemos sim, e o Senhor disse sim para nós, nós fomos alistados no exército. E nós somos mensageiras de boas novas. O que é ser mensageira de boas novas? É ser mensageira das boas notícias. Quais são as boas notícias? Jesus está vivo. Ele está no céu, Ele foi preparar um lugar para mim, um lugar para você. Nós temos morada, nós não somos órfãos, nós temos um pai, nós temos uma família, nós temos cura, nós temos esperança, nós temos nele aquilo que precisamos. Ele é o nosso supridor, o nosso sustentador. São tantas boas notícias, são tantas. E todas elas estão na nossa incumbência de levar para o mundo, para as pessoas. Então você vai amanhecer amanhã com esse entendimento: o meu propósito de vida é viver, então eu vou viver hoje. Eu vou ser uma mensageira de boas novas, eu vou ser uma encorajadora, eu vou ser uma mulher generosa. Para quem? Para quem cruzar o meu caminho. E se não tiver ninguém para ser também, eu vou seguindo dando glória a Deus. O seu porteiro, a pessoa que você cruza no mercado, o vendedor que te atende na loja, todos precisam da luz que a gente carrega. Todos estão sedentos por aquilo que a gente tem. Você pode ficar de pé nesse momento? Você pode aplaudir a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz. E de pé eu quero ler o último versículo com vocês. Lá no capítulo 28 mesmo, no versículo 30 e 31. Olha que coisa linda, final da vida de Paulo, depois de tudo isso que ele passou. Um homem comprometido com o propósito de viver. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, preso, tá? Que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele terminou a vida dele falando do Senhor. Eu quero terminar a minha vida falando do Senhor, sabendo que cumpri a minha jornada, o meu propósito, que é viver. Feche seus olhos nesse momento.